Olá, prof! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje eu vou te mostrar 3 aplicativos muito versáteis que contam com resumos de conteúdos, videoaulas e exercícios para você utilizar nas suas aulas. Você é daqueles professores que não se conforma com os alunos usando o celular para realizar as atividades da sua aula? Ou é do tipo que prepara atividades justamente que incentivam o uso dos aparelhos para o estudo em sala de aula? O fato é que a gente não tem como escapar da tecnologia, né? Ela está presente em todo lugar e dentro da sala de aula não é diferente. Muitas vezes esse uso do celular pelos alunos, né, acabam atrapalhando a aula, né? Eles ficam aí mexendo nas redes sociais, jogando, escutando música enquanto você está no meio da aula ali, né, explicando o conteúdo, querendo que eles prestem atenção, né, resolvendo algum exercício, algum exemplo, contando alguma história, e isso acaba atrapalhando bastante a aula. Não só porque o aluno está ali mexendo no celular, mas isso muitas vezes acaba gerando toda uma situação em torno, né? O aluno começa a mostrar um meme para o colega, ou enfim, acaba tomando conta da sala, né? Aquela bagunça gerada por uma pessoa mexendo no celular. E isso é bastante prejudicial para quem está lá na frente, né? A gente, enquanto professor, explicando a matéria para os alunos e querendo que eles prestem atenção. E o celular muitas vezes é visto como vilão por conta exatamente desse uso indiscriminado, o uso errado que os alunos fazem dentro da sala de aula. Eu, por exemplo, sou um professor que, cara, quer olhar lá o WhatsApp, responder um colega, né? Dar uma olhadinha rápida ali em alguma coisa, eu não vejo problema nenhum. Agora, quando ocorre, né, toda uma situação em torno disso, né? Os alunos começam a se mandar mensagem, né, ou a fazer gracinha com o celular. Às vezes um que está num canto da sala, outro que está na outra, né? Você não deixa eles falarem, né, durante a aula porque tu está explicando alguma coisa, eles acabam usando o celular para isso, então acaba sendo inevitável às vezes, né? Isso acaba prejudicando bastante a nossa aula. E além disso, os alunos também acabam utilizando algumas vezes o celular para fazer o trabalho por eles, né? Você passa algum exercício, alguma tarefa, eles vão lá, pesquisam direto no Google e acabam não exercitando o quanto deveriam a atividade, né? A atividade que você propôs acaba não cumprindo com o seu objetivo, porque era justamente para eles raciocinarem, para eles desenvolverem, né? Aplicarem aquilo que você está ensinando e eles acabam pesquisando na internet e não exercitando nada. Isso é bem prejudicial para a aprendizagem dos alunos, né? Então tem bastante controvérsias aí sobre o uso da tecnologia nas escolas, por conta dessa uso indiscriminado, né, o uso errado que os alunos fazem e também por conta deles acabarem não desenvolvendo as habilidades, não estudando o conteúdo da maneira adequada como o professor projetou, né, como o professor planejou lá no seu planejamento. Esse debate sobre o uso das tecnologias em sala de aula também envolve a disponibilidade de recursos, né? Muitas escolas acabam não tendo projetor disponível para todo mundo, ou tem 1, 2 projetores para, sei lá, 500, 1000 alunos, e acaba complicando essa logística, né, dos professores conseguirem usar o projetor dentro de sala de aula, porque tem que pegar o projetor, montar em sala de aula, às vezes tu quer mostrar só um videozinho, né, acaba perdendo aí 10, 15 minutos da aula para montar e desmontar o troço, né, e acaba não sendo viável. Então, muitas escolas sofrem com dificuldade por conta disso. Além, é claro, da internet, que, por exemplo, nas escolas que eu leciono, cara, é um buraco negro. Pega internet em toda a cidade, em todo lugar, mas dentro da escola especificamente, a internet não funciona de jeito nenhum. E quando funciona, os alunos acabam utilizando aí para mexer nas redes sociais, que nem eu falei, né, para atrapalhar a aula, né, e não aproveitam de uma forma produtiva. Então, o uso da internet dentro da escola também é um assunto bastante debatido por conta disso, né? Os alunos utilizam da maneira errada. Porém, a gente, enquanto professor, a gente precisa aprender primeiro, né, a utilizar essas ferramentas digitais que estão disponíveis aí no mercado a nosso favor, para aumentar a nossa produtividade, para aprender mais, para melhorar o nosso desempenho ali em sala de aula, criar novas atividades para realizar junto com os alunos. E os alunos, eles também têm que aprender a navegar nesse mundo, né, que está em constante mudança e muito rápido, né? Então, às vezes, uma pesquisa que o aluno vai realizar, por exemplo, isso é algo que eu presencio nas minhas aulas, né? Os alunos, eles têm muita dificuldade de realizar pesquisas. Por quê? Eles não fazem da maneira correta, eles simplesmente jogam uma pergunta inteira lá no Google, né, que você solicita para eles não pesquisam por palavras-chave, então a gente tem que fazer esse trabalho também de conscientização e de ensinar os alunos a usarem da maneira correta, tá? Então ensinar os alunos a navegar na internet, né, a utilizar da maneira correta as ferramentas que estão disponíveis. Agora também tem inteligência artificial, né, ChatGPT, muito professor preocupado que os alunos jogam lá o assunto e a inteligência artificial acaba fazendo o trabalho por eles, né? E essa maneira errada de utilizar a inteligência artificial. Ela é muito útil para dar ideias, para você aprofundar o estudo de um tema, obter
alguma coisa mais resumida ali que você pode utilizar assim num resumo, numa redação ou algo do gênero, mas os alunos acabam terceirizando todo o trabalho, né, para a inteligência artificial. Isso não é legal. E a mesma coisa na pesquisa da internet. Eles acabam, né, copiando a primeira parte que aparece lá no Google, acabam não abrindo as páginas, né, comparando diferentes perspectivas, que é o que a gente espera que eles façam numa pesquisa. Então, tocar nesse assunto é bastante importante, né, ensinar os alunos a usarem corretamente os recursos para aprender e não para copiar, para fazer o trabalho por eles. Então acho que o primeiro ponto, antes de falar dos aplicativos, né, é ensinar, é conscientizar os alunos de que é uma ferramenta não só para diversão, não só para ficar jogando joguinho, né, se comunicando aí com os amigos, mandando meme, mas também para eles evoluírem, né, e estudarem junto com o celular, né? Antigamente precisava de um computador, né, de mesa fixo, com cabo da internet e tal. Cara, hoje é tão fácil a gente utilizar fazer o celular, né, fazer uma pesquisa ali rápida e tal. Só que a gente tem que utilizar da maneira correta para não se prejudicar. E eu já comentei aqui no canal sobre algumas ferramentas que dá para utilizar para melhorar a organização de sala de aula, a produtividade e tal. Então, buscadores, né, como Google, inteligência artificial, materiais em PDF, aplicativos, que eu vou mostrar alguns hoje aqui, e também o Drive, né, para organizar todos os arquivos ali, compartilhar informações, os alunos trabalharem colaborativamente num documento, né, numa pesquisa, por exemplo, um trabalho em grupo. Então, ensinar eles a utilizar essas ferramentas é o primeiro passo, tá? Antes de você querer utilizar os aplicativos que eu vou mostrar aqui com eles, é importante fazer essa conscientização. E assim, esse preconceito em utilizar a tecnologia em sala é muito de preconceito mesmo, tá? Porque notícias que estão rolando por aí, né, de que os alunos aprendem menos e tal, é justamente por esses problemas que eu falei, né, dos alunos utilizarem da maneira errada esses aplicativos. Então, você fazendo essa conscientização inicial já vai mitigar o problema. E em seguida, você pensa o seguinte: cara, se eles estão sempre com esse celular na mão, né, a gente manda eles guardar, eles não guardam, dali 2 minutos eles já estão mexendo de novo, já se distraem. Cara, por que não aproveitar ele como uma ferramenta didática dentro de sala de aula? Como aproveitar a teu favor, né, não só a teu favor enquanto professor, mas também a favor dos alunos, para que eles consigam desenvolver melhor, aprender mais. É uma pergunta que realmente não tem por que responder negativamente, né? Por que não usar? Cara, não tem por que não usar. É simplesmente pelo medo, primeiro, que a gente tem de dar errado, e a perspectiva, essa visão preconceituosa de que o celular ele só serve para atrapalhar a aula, e não é bem verdade. E você trazendo esses aplicativos, um uso inicial, né, do celular ali para os alunos, esse vai ser o primeiro passo para que eles passem a utilizar o celular como um auxiliar de estudos, né? E não como um empecilho, né, em sala de aula para prejudicar o aprendizado deles. E também em casa, ele pode substituir esses aplicativos que eu vou mostrar para vocês, eles podem substituir o livro didático em algumas situações, tá? Então, ao invés do aluno ficar levando um monte de peso na mochila e tal, claro, tem livros em PDF também que você pode utilizar, mas esses aplicativos eles são muito mais interativos, né, muito mais versáteis, e algumas situações ele pode sim substituir o livro didático e também as explicações do próprio professor. Não é que vai te substituir completamente, mas ele vai complementar o teu trabalho, tá? Então, alguma dúvida que o aluno tenha, se ele precisa revisar, então ele vai lá e consulta direto no aplicativo. E como eu vou mostrar para vocês, esses aplicativos eles também podem ser utilizados para aplicar a metodologia ativa da sala de aula invertida. Então, ao invés de você imprimir materiais ou deixar lá no Drive, né, você propõe para os alunos, abre o aplicativo, entrem nessa sessão aqui, tal, estudem, leem e vejam um vídeo, pratiquem alguns exercícios, né? Você vai planejar o que eles têm que fazer em casa, esse estudo prévio. E aí, na aula seguinte, eles vão chegar em sala de aula já com conteúdo previamente estudado, você só vai tirar as dúvidas, né? Aprofundar alguns tópicos e aí sim fazer atividades práticas, nem que seja a resolução de exercícios, uma dinâmica, algum jogo, né? Relacionado àquele conteúdo. E as aulas se tornam muito mais produtivas, muito mais interessantes, porque você não precisa ficar lá na frente, né? Explicando, passando aquele conteúdo e os alunos tendo que escutar passivamente. Então eles vão participar muito mais das aulas também. Porque aí a sala de aula ela acaba se tornando um local para executar essas atividades práticas, para tirar dúvidas, um ambiente de interatividade e não do professor simplesmente transmitindo o conteúdo para os alunos. Isso eles já vão ter estudado previamente em casa. E assim, os alunos eles também têm muita facilidade em se adaptar ao uso dessas tecnologias, né? Eles são muito rápidos quando você passa alguma informação, né? Cara, acessa lá o aplicativo, estuda sobre tal conteúdo.
nem precisa falar o caminho que eles têm que fazer, né? Eles vão explorando lá, vão encontrar facilmente, eles são muito rápidos, né, em descobrir as funcionalidades ali do aplicativo, e eles mexem bastante, né, com redes sociais, com jogos, então eles vão explorando aos pouquinhos, eles vão aprendendo sozinhos, né? Você não precisa parar uma aula para explicar como utiliza o aplicativo. Pode até fazer isso, né, para dar uma introdução para eles, mostrar quais são as principais funcionalidades e os cuidados que eles têm que tomar, mas eu acredito que não seja necessário se aprofundar muito, né? Perder muito tempo nisso. 5, 10 minutinhos ali mostrando, eles já vão estar capacitados, né, para utilizar os apps. Tá, mas e para que dá para utilizar esses aplicativos, né, que tem aí resumos de conteúdos, videoaulas e exercícios? Você não vai fazer isso em sala de aula com os alunos? Por que eles vão utilizar o aplicativo? Cara, dá para utilizar para fazer algumas brincadeiras aí, né? Deixar a aula um pouco mais dinâmica. Por exemplo, eu já fiz alguns desafios, quem responde a perguntas do aplicativo lá, né, em menos tempo. Então você acaba desafiando os alunos, né, pode contar com uma atividade avaliativa também. Obviamente você vai ter que abordar o conteúdo antes disso, né, de desafiar eles a resolver exercícios, mas você pode colocar lá um prêmio, alguma vantagem para os 5 primeiros, para os 3 primeiros, né, que conseguirem fazer isso. Bota eles trabalhar em dupla, se for o caso, e desafia eles. Isso funciona muito bem no ensino médio, a questão da competitividade. Eles são bastante competitivos e isso acaba gerando um engajamento muito legal dentro da sala de aula. Os alunos eles também podem pesquisar a teoria no aplicativo para entender a situação que você propôs inicial. Então, você apresenta um caso, um momento histórico, né, uma situação ali para os alunos e eles se aprofundam no estudo desse tema ali através do aplicativo, né? Contam com resumos e tal, videoaulas. E daí, depois disso, né, que os alunos derem uma estudada ali pelo aplicativo, você pode propor para eles explicarem para a turma qual que foi a perspectiva deles. Então, gerar um debate em torno disso, cada um vai entender de uma maneira, porque ali o conhecimento ele está resumido, né? Ele está mais cru, digamos assim, ele não está aplicado na situação que você trouxe. Mas o desafio é justamente esse, eles fazerem esse paralelo, essa conexão entre os conceitos lá que estão no aplicativo, né? E a situação que você trouxe para eles. Isso gera um debate, um engajamento bem bacana também dentro da sala de aula. Esses aplicativos eles também podem ajudar com consultas rápidas durante as aulas. Isso para você, professor, né? Que tá lá na frente explicando e aí, pô, esqueci um detalhe do conteúdo e ele não tá na ficha, né? Eu quero falar alguma coisa a respeito disso, complementar, né, a explicação. E aí você abre lá o aplicativo rapidinho, 1 minutinho, já encontra informação e já passa para os alunos, tá? Então você, enquanto professor, também pode utilizar esse aplicativo aí para relembrar alguns conceitos e deixar a tua aula, né, complementar as explicações, deixar a tua aula mais interessante. Isso também pode ser feito pelos alunos, né? Em algum momento ali ele está resolvendo algum exercício, fazendo alguma atividade, eles podem utilizar o aplicativo muito bem para relembrar alguma coisa e resolver a atividade. E além disso, como esses aplicativos também têm exercícios para resolver, você pode fazer aulas com exercícios de fixação direto no aplicativo. Então, ao invés de trazer uma ficha lá, os alunos sentarem, resolverem, cara, é um negócio diferente que você vai trazer para sua aula, né? E os alunos utilizando ali o celular para estudar, você também muda a percepção deles de utilização desse aparelho, né? Que não é só para diversão, que não é só para enviar meme, que também serve para eles estudarem, né? E aí você pode fazer isso em sala de aula, colocando ali um desafio de quem pontua mais, por exemplo, em alguma avaliação, em algum quiz, ou por estudo em casa, né? E você pode trazer isso também para depois avaliar o desempenho dos alunos. Ah, beleza. Apresentou o conteúdo, né? Exploraram ali os detalhes dele, esmiuçaram, né? Os detalhes do conteúdo, exploraram aplicações, fizeram atividades práticas e tal. Aí você coloca, ó, vocês fazem tais exercícios, né? Ou entra lá no aplicativo para resolver as questões e depois na próxima aula vocês me trazem o resultado para eu ver também o desempenho dos alunos, os pontos que eles têm mais dificuldade e retomar isso também em sala de aula. É importante você avaliar isso, tá? A pontuação dos alunos e depois retomar os conteúdos que eles têm mais dificuldade. Esses aplicativos também servem para isso. E, claro, para tornar essa dinâmica, né, do tema de casa um pouco mais interessante. Eles vão acessar um aplicativo ao invés de fazer, né, escrita ali na folha, resolver os exercícios na folha de papel. E tem vários alunos meus que melhoraram as notas depois de começar a usar esses aplicativos para estudar. Seja ali em sala de aula, né, com os desafios e tal, resolução de exercícios que eu faço, ou nas atividades de casa que eu mando eles estudarem, resolver alguma questão, assistir algum vídeo e depois discutir, fazer atividades dentro de sala de aula. A nota deles melhorou e também o aprendizado, né? Não é só o número lá que a gente coloca na avaliação deles, mas também o conhecimento em relação aos assuntos
que a gente discute em sala de aula também melhorou bastante, o nível da discussão aumentou. E se na tua escola os alunos não têm celulares, né, ou a escola também não tem tablets, ou internet mesmo disponível, como eu falei, muitas escolas sofrem com esse problema da internet não funcionar de jeito nenhum, os alunos aí eles podem trabalhar em duplas. Sempre tem aluno com o celular na mão, com a internet, então coloca os alunos ali para trabalharem em grupo, que dá para utilizar sim em sala de aula, mesmo em situações adversas, né, com falta de equipamento, com falta de internet, tem a possibilidade de você utilizar os recursos aí dos próprios alunos, não gasta muita internet, né, só acessar as páginas como se eles estivessem mesmo rolando ali no Facebook. Então vai gastar a mesma internet que eles utilizariam para ver as redes sociais, por exemplo, e para alguma coisa produtiva, né? Uma outra possibilidade, se é muito limitado mesmo o uso desses recursos na escola, você pode utilizar os aplicativos para eles fazerem tarefas de casa, como eu falei ali na questão da sala de aula invertida, algum tema de casa, algo nesse sentido. E aí também tem a questão, né, dos alunos fingirem usar o aplicativo e na verdade ficar fazendo outra coisa na tua aula. E aí tu pode solicitar que eles registrem, né, as respostas e tal, ou então entreguem um relatório explicando a resolução dos exercícios, né, falando sobre a atividade ali. E aí eles vão ter, de fato, que realizar a atividade para conseguir uma nota, né? Tem uns que só estão interessados nisso. Então, uma alternativa é você exigir a entrega de algum documento ali, uma resposta, um relatório da atividade, para evitar que eles fiquem fazendo outra coisa que não aquilo que você propôs no celular, né? E com tudo isso, tu vai aos pouquinhos criando uma cultura de usar o aparelho de uma forma produtiva em sala de aula, né? Claro que tu sempre vai ter que ficar de olho, circulando ali pela sala, né, e observando os alunos. E assim, não é muito difícil de notar se eles realmente estão usando o celular como tu esperava, né? Quando começam a dar muita risadinha, quando eles começam a mostrar umas coisas assim pro outro, tu já vê que eles, na verdade, não estavam utilizando o celular para fazer atividade, estavam usando para outra coisa. Então, ficar de olho é sempre importante quando você faz esse tipo de atividade diferente, né? Introduz algo novo aí nas suas aulas. Então, vamos lá, agora vamos explorar os aplicativos que eu preparei aqui para vocês. E o primeiro desses aplicativos é o Revisep. Quando você abre, já aparece essa telinha aqui, né? Para você começar, se quiser logar com alguma conta, né? Criar uma conta aqui no aplicativo, ou se você já tiver, pode clicar na segunda opção. E aqui ele traz a tela inicial, né? Como visitante, se você logar com uma conta, ele vai registrar todo o seu desempenho ali na nuvem e tal. Isso é mais para alunos, tá, gente? Nós, enquanto professores, não faz muito sentido aqui logar no aplicativo, tá? Mas essa aqui é a tela inicial. Ele mostra, né, para explorar o aplicativo, enfim, promoção, porque é um aplicativo pago também, tem algumas limitações que eu vou falar para vocês. Tem também aqui a análise de desempenho, que você pode acompanhar o progresso dos alunos no estudo dos temas. Então, você pode propor aí um ensino híbrido, digamos assim, né? Você aborda os conteúdos em sala de aula e depois acompanha o desempenho deles aqui no aplicativo, é bem legal também. Ele dá aqui algumas dicas, né? Estatísticas, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa parte aqui do estudar. Olha só, temos aqui a parte de redações, né? Para praticar com diferentes temas, é bem bacana. Tá? Então ele dá alguns temas aqui possíveis e algumas outras possibilidades aqui, né? No caso, se você for fazer um vestibular, tem vestibulares que pedem para escrever uma crônica, para escrever um texto em outro estilo, né? Além do dissertativo argumentativo, que é o que é utilizado no Enem. Então ele dá aqui, ó, resumo, notícia, carta e tal. Então ele tem algumas outras possibilidades. Então aqui tem os temas, você entra, tem os textos motivadores, né? Para os alunos se basearem em escreverem a redação. E no finalzinho aqui eles podem escrever também a própria redação, tá? Claro que no aplicativo você não vai conseguir olhar, né? Pegar o celular de todo mundo para olhar essa redação. Então você pode pedir para eles entrarem aqui e escreverem a redação no papel mesmo, tá? Já é um recurso diferente que você vai utilizar. E aí, tem aqui embaixo todas as disciplinas, olha só, inglês, português, literatura, sociologia, eu vou entrar aqui na minha disciplina, que é a física, tá? Dentro de cada uma das disciplinas, ele tem todos os assuntos, olha só, parte de queda livre, energia, cinemática, né? Tudo que se aborda aqui, basicamente, no primeiro ano. Então você entra aqui, sei lá, trabalho, vamos ver. Ele já traz um resumo do conteúdo, tá? O que é o trabalho, as equações que estão relacionadas, né? No caso da física tem bastante equação, o trabalho da força-peso, enfim, ele faz um baita de um resumão. Isso aqui é muito legal para ajudar os alunos a relembrar conceitos, a estudar para a prova, ajudar em resolver algum exercício que você propôs ali em sala de aula mesmo.
E aqui tem algumas coisas que é por assinatura, tá, gente? Então, vídeo, aulas, né, questões comentadas, tudo isso você tem que pagar uma assinatura. Mas para utilizar em sala de aula não é necessário pagar, tá? Porque já tem um resumo aqui muito legal e já tem alguns exercícios que ele traz aqui que os alunos também podem treinar os conhecimentos deles, né? Então lê aqui a questão, responde, ó, tá passando para o próximo e depois quando você finalizar ele já vai dar o resultado, se você acertou, se você errou. Então pode ser um pré-teste, pode ser utilizado como um pré-teste, pode ser utilizado como uma avaliação, tá? E ele já vai mostrar aqui. Tem um anúncio, obviamente, porque a gente tá na versão grátis, tá? Se você pagar a assinatura, não vai ter propaganda. Mas são só 5 segundinhos, então depois já dá para fechar aqui. E ele mostra aqui o resultado, ó. 13,5, chutei tudo, acabei acertando 3, tá? E aqui você só consegue ver as respostas se for assinante, tá? Então clica aqui, ele pede para assinar o Pro, tá? Mas, mesmo assim, você pode utilizar essas questões para fazer um teste com os alunos, né? Um quiz, alguma coisa do gênero, e depois repassar, né, as questões ali no quadro, resolver junto com os alunos para ver o que eles erraram, qual a dificuldade deles e por aí vai. Então, assim, esse aplicativo ele é bem legal porque ele traz o resumo, né, do conteúdo que você vai trabalhar com os alunos, então pode utilizar aí como um apoio pedagógico dentro de sala de aula ou usar ele para dar tema de casa, né, para os alunos entrarem ali, lerem o conteúdo, né, resolverem algumas questões antes de você abordar de fato esse conteúdo com eles, tá? Então vai ser um estudo prévio do tema, como se fosse lá a sala de aula invertida, ou algo depois que eles vão ter que desenvolver em casa, né? Pode ser uma ferramenta de apoio muito importante. E tem um outro fator importante aqui, gente, que tem alguns conteúdos que eles são bloqueados, tá? Então, esses que estão mais clarinhos aqui, ó, se você clicar, ele diz que você não é usuário Pro, então tem que assistir um anúncio para continuar. Cara, isso não é uma limitação tão grande, porque são 30 segundinhos ali, se você está abordando um conteúdo específico, os alunos vão perder 30 segundos assistindo o anúncio e logo em seguida eles vão ter acesso liberado para sempre, tá? Então você assiste uma vez o anúncio e fica com essa matéria, né, com esse conteúdo aí disponível para você consultar quando quiser. O segundo aplicativo que eu tenho para mostrar para vocês é o estuda.com, tá? Então essa aqui é a tela inicial dele, ele fala que tem um método de estudar, enfim, respondendo a questões. E esse aplicativo, ele é mais voltado a exercícios, a questões de Enem e de vestibular, tá? Enquanto o outro tinha um resumo lá dos conteúdos e algumas questões para exercitar, né, relacionado a cada um dos tópicos, esse aqui, ele vai estar mais relacionado a questões de Enem e vestibular. E aqui você pode fazer o login, como no outro aplicativo, né, para registrar o progresso e tal, logar em outros dispositivos e já ter toda essa performance ali registrada, né? Mas o legal que eu quero mostrar aqui para vocês é esse primeiro menu aqui, ó, das questões, tá? Tem as questões por disciplina, tá? Então você pode entrar aqui e escolher, né, arte, biologia, o conteúdo, o tópico específico dentro daquele conteúdo, né? E ele vai buscar questões aqui e você vai responder essas questões. Ah, mas aí os alunos vão responder questões diferentes, é complicado de utilizar esse aplicativo. E em algumas situações é mesmo, tá? Se você escolher aqui pelo menu questões, vai acontecer exatamente isso. Vão surgir questões diferentes para os alunos, né? Eles vão selecionar lá e vão responder a questões talvez diferentes, porque é meio aleatório essa escolha das questões, mas tem alguns recursos interessantes que sim dá para utilizar em sala de aula. Por exemplo, aqui em simulados você já tem alguns compilados, digamos assim, de questões que todos os alunos vão acessar a mesma coisa. Então você pode desafiar eles, por exemplo, num assunto aqui, ó, biologia, citologia, membrana, especializações, 19 questões. Então você clica aqui para resolver, né, um simulado que tem o tempo previsto já de 57 minutos, 19 questões, então são questões um pouco mais pesadas, um pouco mais complexas para ensino médio, tá? Porque, como eu disse, né, são questões de Enem, de vestibular, então para o fundamental eu acho um pouco complicado de utilizar esse aplicativo aqui, mas no ensino médio é bem legal. Você pode vir aqui em pesquisar questões e aí você escolhe, né, a disciplina, né, filosofia, por exemplo, aplica o filtro e aí já vai aparecer aqui, ó, sociologia, a temática, né, sociologia da cultura, educação, religião, tem vários compilados aqui para você utilizar com os alunos. Então pede para eles, ó, entra lá, escolhe a disciplina de filosofia e entra na filosofia antiga, Platão, resolvam as questões e depois me tragam aí o resultado. E com esse resultado, depois você pode atribuir uma nota, né, para os alunos, se for um desafio, uma avaliação que você vai fazer com eles. Pode colocar eles para fazer isso em sala de aula, em casa, e discutir depois as questões, né, o que estava certo, o que estava errado, por quê, né, estava certo ou errado, e aprofundar um pouco mais os conhecimentos nessa área aí. Aqui também, simulados TRI, são simulados de Enem, tá? Então eles fazem uns compilados aqui, ó, de ciências humanas e suas tecnologias.
é um pouquinho mais complicado de trabalhar porque daí vai pegar além da sua disciplina, né? Então, por exemplo, ciências da natureza, em física, química e biologia. Eu sou só o professor de física. Então aqui é legal fazer alguma coisa, talvez interdisciplinar, né? Daria para fazer um evento ali junto com as disciplinas da sua área e desafiar os alunos a resolver um simulado do Enem, por exemplo. E se você quiser utilizar como avaliação essa resolução, né, de exercícios que tem aqui no aplicativo, os alunos eles vão logar com a conta deles, né? Aqui no caso eu loguei com uma conta aleatória que eu tenho e aqui você vem em histórico de avaliações e aí já vai estar a lista, né, dos simulados que foram completamente respondidos pelos alunos. Como eu não entrei em nenhum, não aparece nenhum aqui, ó. Mas se eu vier, por exemplo, né, simulados, vim aqui, sociologia, resolver questões. Só entrei aqui para mostrar para vocês, né? Vou começar o simulado, né, responder algumas perguntas aqui. Agora, inicialmente, beleza, deixa eu passar direto aqui pelas questões. Mas ele tem um limite, tá? Se eu não me engano, 10 ou 20 questões. Quando você responde aqui, ele já aparece uma propaganda para você assinar o Premium também, tá? É um pouco chato que tem que ficar fechando, mas ele deixa responder tranquilamente. Então aqui, beleza, nem terminei o simulado, vou fechar aqui, finalizar. E aqui você vem no histórico de avaliações, ó, já vai estar registrado aqui, ó, 20 questões, eu posso ver os resultados, né? Ah, eu acertei nenhuma, né, daquelas que eu respondi. Então você pode utilizar isso também como uma forma de avaliação para os alunos. Esse aplicativo ele também tem uma versão paga, tá? Mas eu não acho que vale a pena para utilizar ele dentro de sala de aula. Se os alunos, né, realmente quiserem estudar para Enem, para vestibular, vale bastante a pena, porque tem aí questões, todas as áreas do conhecimento, fica ilimitado o acesso a essas questões e também vai ter videoaulas, né, a resolução completa ali dos exercícios, né? Então, ó, se eu entrar aqui numa questão aleatória, né, de biologia, por exemplo. Tem a questão aqui, né, eu respondo ela, e aqui vai ter vídeos, né, explicativos, resumos sobre esse conteúdo, comentários, então, para alunos realmente vale bastante a pena quem estiver aí estudando para o Enem e para o vestibular. Agora, quanto a utilizar em sala de aula, eu já não vejo, né, motivos para pagar pela assinatura, porque aqui você também pode ver alguns comentários, tá? É só responder a alternativa e aí você consegue acessar, por exemplo, a resolução deles. E o último aplicativo que eu tenho para apresentar para vocês é o Khan Academy, tá, gente? Que ele é muito legal porque ele é 100% gratuito, diferente dos outros, né, que tem uma assinatura. Então, aqui você pode, por exemplo, explorar as disciplinas. Esse é mais voltado para ciências exatas, mas tem aqui, por exemplo, conteúdos de português e de artes, tá? Ensino fundamental até o 9º ano, tem de narrativa, leitura, escrita, interpretação, né? Então tem vários cursos aqui dentro que você pode acessar, por exemplo, dentro da narrativa, eles são realmente percursos formativos. Você clica aqui, ele fala, né, sobre o curso, a introdução, tem exercícios que você pode resolver. Então ele é um aplicativo bem completo, tá? Porque os alunos eles podem seguir aí um curso, né, com videoaulas, com exercícios, com explicações em texto também, tá? Aí na parte de português, né, artes, ciências e matemática, tá? Aqui economia e finanças dá para abordar alguma coisa de geografia também, que ele fala sobre economia, tá? Então é mais restrito às exatas, mas ele é bem legal, porque aqui quando você entra em ciências, ele não tem só os conteúdos tradicionais, né, que a gente aborda ali no ensino médio. Tem, por exemplo, a parte de saúde, medicina, que é algo mais especializado. Tem coisas também de ensino superior, né? Cálculo lá na matemática. E aqui você pode abordar alguns assuntos transversais também junto com os alunos, né? Aqui dentro da saúde e da medicina, por exemplo, você tem vários assuntos que na biologia são abordados de uma maneira um pouco mais leve, digamos assim, com os alunos, né? E aqui você quer trabalhar alguma coisa específica agora com essas trilhas de aprofundamento, né? Com disciplinas eletivas que a gente tem que produzir alguma coisa diferente. Aqui você vai encontrar bastante informação, ó. Fisiologia avançada, por exemplo. Cara, isso aqui é nível superior. Então, se você quer trabalhar alguma coisa específica ali da fisiologia, que precisa de um conhecimento, de um aprofundamento um pouco maior, aqui no Khan Academy você vai encontrar, tá? Então, vou entrar aqui, por exemplo, na fisiologia avançada. E ele tem todo o passo a passo, ó. Conheça o coração, fluxo, as circulações, né? Aqui tem atividades para você revisar aqueles conteúdos. Ó, o gato tá ali atrás dando uma circulada pela casa. Mas voltando aqui, ele tem exercícios, né? Tem videoaulas, né? Quando você clica aqui, ele já vai dar toda a explicação. São explicações com desenhos, né? Com esquemas bem explicadinhos. Então é bem bacana para os alunos também revisarem conteúdos, não só para utilizar nas suas aulas, mas, por exemplo, se eles tiverem que estudar para uma prova, para alguma atividade, ou mesmo aquele estudo prévio que eu falei para vocês lá da sala de aula invertida, o Khan Academy serve muito bem. E um outro negócio bem legal que tem aqui é a transcrição, tá? Então, o que ele fala no vídeo aparece aqui, ó, e vai indo
passo a passo, ó, o que ele fala, depois vai pulando pro próximo. Se quiser ler tudo de uma vez, só ir rolando aqui, tá? Então tem esse recurso a mais no Khan Academy. Então, além de utilizar esse recurso aí para os alunos aprofundarem os conhecimentos, né, estudarem para provas, você pode também solicitar que eles escrevam, por exemplo, uma redação sobre um determinado tema, né, e eles vão entrar ali no Khan Academy, vão ver as aulas, vão ler, né, os materiais e vão escrever a respeito daquilo, então pode ser utilizado também como material para fazer recuperações. E esses eram os 3 aplicativos que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês derem uma pesquisada aí na loja de aplicativos do seu celular, vocês vão encontrar vários outros aplicativos também com os mesmos propósitos, tá? Exercícios, revisão, videoaulas, tá? Mas eu selecionei especificamente esses 3, por quê? Porque dentre as limitações que os outros também oferecem, né? Porque o pessoal tem que ganhar dinheiro, não vão perder muito tempo ali fazendo um aplicativo de graça. Então, dentre as opções que tinha disponível, né, na Play Store, esses eram os mais vantajosos. Por exemplo, lá no Revisep, você pode assistir um anúncio para liberar o conteúdo. Tranquilo, tá? Os outros, eles têm um limite, por exemplo, por dia. Você pode acessar, sei lá, 10 conteúdos por dia e depois ele trava. Então, se você quer desenvolver alguma atividade didática, fica um pouco complicado. O seu aluno vai explorar, né, várias coisas lá dentro do aplicativo e depois acaba travando, ele não vai conseguir fazer a atividade. Então, dentre as opções que estão disponíveis aí, esses 3, para mim, são os melhores. Mas você pode e deve testar outros aplicativos também para trazer para suas aulas nesse mesmo sentido, né, de revisar, de videoaulas, né, de exercícios para utilizar junto com os alunos. E só com esses 3, né, que eu mostrei aqui, você pode mudar totalmente a dinâmica das suas aulas e os alunos podem complementar o estudo dos conteúdos que você abordou em casa, tá? Então, são aplicativos que são muito versáteis, depende do uso que você quer dar para eles, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse aqui. Comenta se você já utiliza algum aplicativo com os seus alunos dentro de sala de aula ou se você dá tarefas para eles fazerem utilizando o celular em casa também. Não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais!